Eu até entendo o porquê das pessoas, e claro que eu não generalizo, mas eu entendo o porquê as pessoas dão mais ouvido para o mundo, porque o mundo, ele passa a mensagem de um modo suave, de um modo atraente, sutil, delicado, embora seja falso, mas é suave, é aquilo que eles querem ouvir. É aquilo que os filhos querem ouvir, porque os filhos não querem mais ouvir aquele diálogo do pai ou da mãe. Foi o que os pais aprenderam, né? Então, por mais que eles quisessem o bem do filho, embora seja para o bem do filho, mas os filhos não aceitam ouvir aquilo. O ouvido dele está mais atento ao ouvir as palavras doces que o mundo oferece, as palavras sutis. Por outro lado, os pais, né, os cuidadores, sempre falaram palavras duras, mesmo que, que fosse para o bem do filho, mas o filho não aceitou, não aceita. Então, por isso que ele é seduzido e atraído pelo mundo por conta das palavras doces, porque um pai ou uma mãe que foi agressivo, mesmo na boa intenção de proteger o filho, de livrar ele do mal, de mostrar o caminho certo para ele, mas ele foi grosso, ele foi áspero, né? Então aquela palavra, o modo como ele falou, o filho acabou fechando a mente e não aceitando aquele conselho, não dando ouvido. Dá a entender que quando ele ouviu aquela palavra dura, ele fechou a mente, ele acabou ficando com raiva do pai, com raiva da mãe. Embora hoje, às vezes o filho fala benção para o pai, fala benção para a mãe, mas é tudo um fingimento. É só para manter a relação dentro de casa, mas ele não está acreditando, não está dando confiança, né? Ele desfaz daquilo que o pai está falando, daquilo que a mãe está falando, ele ignora. Por outro lado, no mundo as palavras são sedutoras, são atraentes, são convidativas, justamente aquilo que o jovem, a criança está procurando, palavras doces. E é por conta disso que ele é iludido, né? Que ele segue o caminho errado, que ele cai em armadilha, e a mesma coisa o esquizofrênico. A pessoa esquizofrênica, eu tenho por base aqui, por experiência, que às vezes eu estou falando pro meu irmão, ó, oh, não vai atrás daquela pessoa, não olha para aquela pessoa, não dá confiança para aquela pessoa. É a mesma coisa de não ter ninguém falando. Ele às vezes ouve por um momento, mas no momento seguinte ele já desvia a conversa, ele não está interessado em ouvir o que eu estou falando. E por outro lado, quando vê ele vê outra pessoa que chama a atenção dele na rua, ele já se arreganha, ele sorri, ele presta atenção, ele quer interagir, né? Ele começa a falar dele, ele dá confiança para aquela pessoa. E nem passa pela cabeça dele que aquela pessoa é uma falsidade, é uma mentira, que está só querendo engrupir ele, né? Usurpar ele, abusar dele. Primeiro essa pessoa chega com agrado, né? Agradando ela, oferecendo alguma coisa, e depois ela volta cobrando dobrado, já querendo saber quando a pessoa ganha, o que, que a pessoa faz. E ela, a pessoa ingênua,
começa a se confessar para essa pessoa. Ela confessa de tal forma que ela acaba falando mal do pai, acaba falando mal da mãe, acaba falando mal dos irmãos. Enfim, você que está ouvindo o vídeo, você entende do que eu estou falando. Então, os filhos que a gente tem em casa hoje, eles são só uma fachada. No meu modo de ver, eles são uma fachada. Eles tentam, forjam, fingem ser nossos amigos, mas na verdade, na primeira oportunidade, eles traem a gente, eles entregam a gente. Então, é necessário que a gente tome muito cuidado naquilo que a gente fala para os nossos filhos referente a outra pessoa, porque com certeza ele vai passar tudo aquilo que você falou para ele para outra pessoa. Um exemplo: se você fala para o seu filho que aquela pessoa a qual ela está andando não é uma boa companhia para ela, na oportunidade que ela tiver com aquela pessoa, ela vai falar para aquela pessoa que você, pai ou mãe, disse que você falou que aquela pessoa não é uma boa companhia para ela. Então é muito perigoso a gente falar em demasia a respeito de outras pessoas para os nossos filhos, porque com certeza os nossos filhos atuam dentro de casa também. Eu não estou aqui para generalizar, tá? Nem todos são assim, né? Tem muitos filhos que são amigos fiéis dos pais mesmos, mas a grande maioria não são amigos dos próprios pais. Eles atuam ali dentro quando não são agressivos, mentirosos descaradamente, mas eles, de uma forma sutil, eles conseguem manipular o pai, conseguem manipular a mãe e difamar o pai e a mãe lá fora, por conta dele estar vivendo uma ilusão, acreditar que o mundo lá fora é amigo dele de fato. Isso tudo eu entendo que aconteceu lá atrás. Eles acabaram adquirindo um ódio, né, um rancor inconsciente, o qual eles, às vezes, muitos não deixam transparecer. Eles guardaram isso inconsciente. Então eles vivem com você, mas é só para viver, é só para manter a aparência. Mas na verdade não generalizo as coisas, sabe? Eu entendo que tem várias pessoas, vários filhos que de fato são sinceros e fiéis com os pais. Eles tratam os pais melhores do que as pessoas lá fora. Eles consideram, respeitam os pais de verdade, são verdadeiros. Mas por outro lado, tem muitos que fingem dentro de casa. E mesmo que às vezes não são agressivos, mas eles conseguem manipular, ludibriar, eles conseguem usurpar o pai, fingir de filhinho para tirar do pai. E o pai, às vezes, por conta de sentimento de culpa, né, acaba cedendo, né? Às vezes os pais arrependem, né, de algo que fizeram lá atrás, mas uma coisa eu digo: o arrependimento não vai mudar nada, só vai trazer sofrimento para o pai, vai trazer sofrimento para a mãe. O que precisa agora é manter a calma e ter esse entendimento do que eu estou falando para você, porque muitas das vezes os pais criam cobra dentro de casa, e cobra que às vezes finge de amigo do pai. Infelizmente é assim que acontece no mundo. Os filhos estão ali atuando, né? Mas na primeira oportunidade ele tira tudo do pai, deixa o pai sem nada, né? E o pai, movido por sentimento de culpa, acaba cedendo, né? Acaba sofrendo, e o filho atua ali como amigo, mas não é amigo do pai. Ele só causa prejuízo para o pai, para a mãe. Como eu disse, isso vem de trás lá já, né? Já é algo que aconteceu lá atrás. O pai, por conta de ter recebido esse tratamento, ele acabou transferindo essa energia para o filho. Então é o que o pai está recebendo. Então é importante eu estar falando isso para vocês terem uma ideia
de com quem vocês estão lidando, né? Vocês estão lidando com pessoas as quais sofrem também, sofreram bastante, e o único meio delas agirem é esse, né? Uns agem com agressividade, com brutalidade, com falsidade, e isso nem se fala, né? A grande maioria age com falsidade, tira do pai, humilha o pai. E como eu disse, o pai por conta de sentimento de culpa. Às vezes ele até fala, o pai fala, onde foi que eu errei? O erro está lá atrás e não é nem culpa do pai por conta disso. Não é culpa do pai, porque o pai também é o que ele tinha para oferecer. Só que não é por conta de não é por causa disso que o pai não tinha que oferecer, ele ofereceu o que ele tinha para oferecer. Mas não é por isso que ele deve passar a vida se sentindo culpado. Ele precisa levantar a cabeça e fazer daqui para frente o melhor, mas fazer o melhor de uma forma que não se torne um capacho do filho. Porque se você se posicionar como um capacho do filho, ele vai aproveitar, ele vai sugar você de tudo quanto é tipo. Isso é com certeza. O filho vai fingir ser um bom filho e vai te sugar. Isso tudo está escrito na Bíblia, tá? Então a mensagem que eu venho te dizer é isso, para você ficar atento. Fica atento com seu filho, tá? Isso não quer dizer que você tem que se revoltar, que você tem que maltratar ele, mas se colocar numa posição que você já é perdoado por Deus, que tudo aquilo que aconteceu lá você fez porque você recebeu, né? A gente faz aquilo, a gente passa para alguém aquilo que a gente recebeu e não tem outra maneira de você passar outro jeito, né? Não tem outra forma, não tem outro comportamento. Você recebeu aquele comportamento, é o que você passa. Então, se um filho é manipulador, é um filho mentiroso, inseguro, é por conta do pai, a mãe também ter sido lá atrás uma pessoa insegura, não conseguiu ser claro com o filho, não conseguiu se posicionar com o filho. E hoje, às vezes, acontece muito do filho intimidar o pai. Ele intimida o pai, intimida a mãe e ele acaba obrigando, exigindo do pai algo que às vezes o pai nem consegue dar. E por conta disso, tem muitos pais que adoecem por conta disso. Então essa é a mensagem que eu venho falar para vocês, é o que eu estou vivendo. Eu não fui um bom pai no passado. Minha filha não vive comigo hoje, né? Ela vive em outra cidade, não me dá trabalho, não me procura. Pelo contrário, quando eu descobri que, né, quando eu tomei consciência que eu tinha sido um mau pai para minha filha, eu comecei a procurar ela para tentar resolver, né, para tentar mudar a situação. Só que já tava na mente dela o que eu era. Não tinha como eu mudar mais o sentimento dela a meu respeito. Então, por mais que eu ficava lá tentando, procurando a aprovação dela, mais pior era. Eu estava já enfadando ela de fazer isso. E foi por conta disso que eu resolvi me afastar. Se um dia ela me procurar, com todo respeito eu vou receber ela, com todo carinho eu vou receber ela de uma outra forma, não vai ser mais aquele fingimento de ficar rindo para ela, buscando a aprovação dela, buscando a aceitação dela, mas sim receber ela como um ser humano, como ela deve ser tratada, um ser humano que sofreu bastante. Esse é meu caso, mas tem filhos que vivem junto, ou às vezes nem vivem, mas o filho vive explorando o pai, pedindo isso ou aquilo do pai, extorquindo o pai, extorquindo a mãe, exigindo coisas que eles não podem fazer, e eles às vezes fazem coisas que não estão ao alcance deles, porque às vezes eles estão movidos por sentimento de culpa. Por sentimento de culpa ou às vezes até por medo. E se for um filho de maior, eles precisam tomar consciência que eles não têm essa obrigação mais. Foi feito o que foi feito e agora não tem mais o que fazer. O que precisa é se afastar e se proteger para preservar a própria saúde, tá, gente? É isso que eu queria falar hoje nesse vídeo. Muito obrigado se você ficou até agora nesse vídeo. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Muito obrigado. Tchau.